Fala galera, tudo bem? Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude. Estou aqui com o Gustavo. Tudo bom? Como vai? E hoje a gente está recebendo o professor Frank Bacurau, professor da USP e também da nossa pós-graduação aqui da Plenitude Educação. E a gente queria começar agradecendo a participação, a presença. E professor, queria que você começasse se apresentando. Conta um pouco da sua trajetória para a gente. Obrigado, convite. Chique, né? Pessoas ilustres, aí fica tudo... É professor Lenda, professor Lenda Bacurau. Eu sempre falo que o legal é você não saber as coisas, você ter amigos que te levantam. Mas, assim, dessa trajetória de pesquisa, tá, umas coisas interessantes foi que sempre fui apaixonado por nutrição, exercício, né? Quando eu entrei na graduação com o Lancha Júnior, que também aí está sempre aí com a gente e tal, e ele fazia mestrado. E o Lancha Júnior dava um negócio muito legal. Ele dava suplementação com uns ratos, a gente treinava rato, eu comecei a fazer iniciação científica com ele. E aí, embora eu fizesse educação física, eu já comecei a gostar, porque ele dava os aminoácidos, eu comecei a treinar, e ele tocou o doutorado, enfim, aí ele me levou para o Rui Cury, que foi o orientador dele. Então, desde sempre, já no segundo ano da faculdade de educação física, eu já meio que me apaixonei por duas coisas. Fazia educação física, eu já me apaixonei também por nutrição, porque, a gente dava, né, os negócios, suplementava, depois eu fui trabalhar com diabetes, com tumor, tudo isso passava pela nutrição, né. Aí terminei a graduação, aí o Saldanha também é outro conhecido, né, eu e o Saldanha somos da mesma, Marcelo Saldanha Ó, que é professor lá na USP comigo também, nós somos da mesma turma, e é muito legal que na nossa época se dividia assim, em turma A e B, e ele é Marcelo e eu sou Helry, né. Então a gente sempre ficava na mesma turma. E até no primeiro dia que a gente era bicho lá na USP, parece aqueles bichos perdidos andando por lá para buscar a aula de anatomia, e foi um dos primeiros caras que eu conheci. E aí a gente foi fazer depois o mestrado lá no ICB, eu e o Saldanha também, e sempre trabalhei com essas questões, né? E hoje estou na USP, depois tentar 2 vezes fazer nutrição, também terminei nutrição, né? Terminou? Terminei. Eu comecei, por incrível que pareça, em 2005 eu fazia. Pô, eu lembro disso. Só que aí, o que aconteceu? Muito trabalho, muitas coisas, aí tinha que fazer estágio, e não tinha tempo, eu acabei trancando, falei, semestre que vem faço, nunca mais fiz. E agora acabei. Pô, legal, parabéns. É legal, é um gosto. Ô professor, você falou do Saldanha, cara, o Saldanha, ele vai ficar chateado aqui, mas ele te ama, assim, muito, cara. Da onde veio isso, cara? Essa relação boa, esse amor, né? Eu chamo ele de chefe, então assim, Saldanha é o cara muito, muito, muito inteligente, extremamente organizado, tudo que eu não sou, né? Meio inteligente, muito mal organizado. E aí, o destino, eu sempre falo pro Saldanha que o destino meio que me colocou na vida dele como amigo para ele pagar, os pecados e evoluir, né? Porque ele é muito metódico, muito sério, e eu não sou. Mas, assim, a gente, da graduação, e a gente tinha muitos interesses, a gente, durante a graduação, em outros amigos, a gente viajou muito, foi uma amizade muito sólida, né? E aí, assim que a gente se formou, eu já fui fazer o mestrado e doutorado direto, o Saldanha foi morar 2 anos nos Estados Unidos, queria reforçar o inglês e tal. Quando ele voltou, ele falou, eu queria fazer mestrado. E ele fez com a esposa do meu ex-orientador. Então, e aí depois também a gente terminou, a gente trabalhou uns 5, 6 anos na FMU, aí ele foi para a USP, e chegou uma época lá, ele falou, tem um concurso aqui que tem o teu perfil. Ele já tinha entrado, e aí eu entrei. E hoje a gente está lá na Escola de Artes e Humanidades da USP, que é o novo campus do Zona Leste, né? Legal. E uma coisa interessante é assim, o Saldanha, ele também sempre gostou de nutrição, se formou em nutrição, então, só que o Saldanha foi pro esporte, né? A gente fazia na graduação algumas coisas, tem umas histórias malucas, né? Só pra você não acreditar. Então, por exemplo, hoje todo mundo vê na academia HM-Beta, né? HM-Beta. E o Saldanha, a gente ficava no laboratório, não tinha o que fazer, a gente ficava experimentando, ficava o dia inteiro falando besteira. E aí tinha um colega, não vou falar o nome, a gente boa também, mas não por mal, ele não tá aqui, não. E esse cara, ele era ficcionado de suplemento, ele era doido, e tudo era suplemento, e a gente estudava, assim, sabe que tem muito suplemento que é bom, mas ele era acima, eu falava, você é cientista, cara, não pode ser assim também, né? Aí um dia ele chegou com um tal de HMB, HM-Beta, e o Saldanha, assim, tava naquela hora de, não, porque é anticatabólica, e aí meu doutorado era com um tumor chamado tumor de Walker, é um tumor que você injeta no rato, em 14 dias o rato morre. É um tumor, né? Tumor de mama e tal.
E aí o cara, não, porque isso é anticatabólico e tal. Aí não sei porquê, cara. Eu só deixo esquece tanto que a gente um olhou pro outro, pensamos assim, sem falar nada, né? O cara aqui, a gente pensou, vamos sacanear esse cara? Aí o Saldanha falou assim, ó, se esse negócio é anticatabólico, vamos dar pro rato com tumor e ele não vai morrer. O cara, em vez de achar que a gente tava sacaneando ele falou, vamos. Entrou na pilha. Entra na pilha. Cara, a gente sem falar com o orientador, separou os ratos e começou então a chamada gavagem, onde você coloca o suplemento direto no estômago do bichinho. Pesamos lá 200 mg até hoje. Pegava, tirava a cápsula, pesava e tchum, tchum. Cara, aí quando se ajeitava, chegava 10 dias o animal ia ficando com o pelinho arrepiado, olhinho claro, tem olhinho vermelho, né, rato isso. Chegava um dia lá e morria. E aí chegou 15, 16, 14 dias morreu. Começou a chegar 10, 12 dias o rato lá. De boa. 15, 16 dias o rato não morria. E o rato... Não é piada. Aí, pior, a coisa mais bizarra da história é que o tumor, ele era injetado aqui no animal, ele crescia e o tumor foi aumentando de tamanho. E o animal bem, mas o tumor aumentando. Só que geralmente ele ia para dentro, mas né, o tumor aumentando, e depois de uns 30 dias, 40 dias, o tumor começou a diminuir. Virou uma cicatriz. A gente falou, achamos a cura pro negócio. Aí fizemos outros grupos. Isso depois, inclusive, virou mestrado e doutorado do cara. Caramba. Então, na última vez que a gente quis sacanear o cara, o negócio funciona. E aí depois, olha que louco, veio um cara, ele tá, não sei se ele é vivo ainda, gente boníssima, um senhor chamado Michael Tisdale, Tisdale, Tisdale. Se colocar, você vai ver. Cara, um câncer pulmão, publicou muita coisa com câncer. Aí ele chegou lá, e a gente, eu já fazia doutorado, o Saldanha fazia doutorado, a gente não tinha tempo para tocar essa coisa, né? E esse Tisdale chegou, e o meu orientador falou, você que vai levar ele aqui. Eu levava o velhinho para qualquer lado, ele, a esposa, gente boníssima, aprendi. Ele falou, vai na Inglaterra fazer doutorado comigo, eu nunca tive tempo, infelizmente. E aí, um dia eu peguei para ele, olha aí que isso aqui que legal. Ele, né? Aí uma vez eles me escreviam e falavam, você está fazendo negócio agora? Mas já parei. Ele falou, eu vou fazer, pode, não tem problema. Meu, o cara publicou artigos ferrados numa revista chamada Cancer Reports. Não é que o HIV-Beta tem mesmo em enzimas ação, né? Tem até caso com um estudo com um ser humano, não sei se tem muitos hoje, mas é doido, né? Porque assim, na verdade, teve um cara chamado Nissen que publicou para hipertrofia, dizendo que 1,5 grama dava uma hipertrofia, com 3 dava mais, e não teve muitos trabalhos depois que mostraram isso. A gente lá, o Saldanha fez, eu fiz com ele, mostrando a recuperação de microlesão, tem efeito. Mas não é que o negócio é anticatabólico mesmo? Não estou dizendo que hipertrofia humana, né? Não é isso, mas modelo de tumor animal, tudo tem umas coisas. E ele publicou, acho que em tumores humanos. Umas coisas mesmo. Então o laboratório é legal porque... Pô, isso era legal, cara. Tem muita coisa de laboratório. A galera às vezes chega hoje em dia, quer ficar no laboratório, fazer rapidinho, né? Trabalhar, porque às vezes precisa, né? A gente não, a gente fala o dia inteiro. Então, assim, cada coisa que a gente aprendeu, descobriu, fazer... Pô, bacana. Aí uma curiosidade legal é que eu, o Bruno, o Lucas, nós fomos alunos do Frank, né? E o Bruninho, um dos sócios, ele fez TCC com você, né? Eu lembro. Não lembro o tema, mas eu lembro. Ele foi bom. Você lembra se era bom aluno ou não? Cara, é o que eu te falei, né? É que nem na física, tudo depende do referencial, né? Perto de alguns ele foi assim, não, brincando, viu, Bruno? Bom aluno, menino muito educado. Aliás, né, vocês, cara, né? Não é porque eu tô aqui no vídeo, não, mas os caras educados mesmo, gente boa, né? Muito esforçada, dedicada. Porque às vezes você tem problemas, às vezes até mestrado, né? Parece piada, né? Na USP você tem que se matricular todo semestre. Você está fazendo seu doutorado lá, mas tem que se matricular. Aí eu tô esses dias lá, recebo um e-mail. Fulano será desligado em 7 dias. Eu falei, o quê? Quase infarto, né? Aí eu falei, ô fulano, você não se matriculou? Esqueci. Nossa, infarto, velho. A galera te testa, assim, né? Testa o seu amigo. Ô, professor, e eu lembro que eu também fiz nutrição, né? E eu te conheci eu fiquei sabendo de você antes de te conhecer na USP. Você nem era professor da USP, na verdade. E aí eu fiquei sabendo de você através de um livro. Foi o primeiro livro da área. Acho que eu nem sei se eu já estava fazendo nutrição. Não, saiu em 2000. Então, nem você tinha nascido, já tinha nascido? Não, já tinha. Já tá. Entrei em 2006 na faculdade. E... Enfim. Mas você fez nutrição primeiro? Fiz nutrição primeiro. É mesmo? Eu fiz junto, na verdade. Você foi... Eu entrei primeiro na nutrição, mas fiz as duas juntas. E aí foi o primeiro livro que eu vi que era de um brasileiro. Eu não sei se foi o primeiro livro de um brasileiro, mas foi o primeiro livro que eu vi de um brasileiro de nutrição esportiva. E aí aquilo me marcou pra caramba, tanto que
Não, o Rodolfo Pérez, né, nosso coordenador aqui da pós, o maior nutricionista aí, esportivo do Brasil, ele sempre fala isso, cara, que o seu livro, para ele, foi um divisor de águas na carreira, porque ele se baseava muito no seu livro. Só tinha, você falando de nutrição, numa época nem tinha, acho que nutricionista tinha mais o ano, né? E quem falava de nutrição esportiva era profissional de educação física, né? Porque assim, na verdade, sim, eu falei, quem me colocou nesse mundo foi o Lancha Júnior. O bicho é virado na... O Lancha Júnior, acho que é o pai de todos. É o pai de todos, ele é virado no Girai. Então ele marcava um monte de aula, vamos lá, dá essa aula de pós pra mim, eu ia. E o que eu comecei a perceber? Que realmente era tudo artigo, né? Mas eu comecei a perceber que você ia na aula, o pessoal falava, pô, não tem um livro, não tem um livro. Nunca foi uma coisa de... Até porque não dá dinheiro, né? E o pessoal falava, não tem uma referência. Aí naquela época, 20 e tantos anos atrás, o pessoal não tinha muito ainda a coisa de ler inglês, sabe? E aí toda a aula, aí eu falei, vamos fazer. Aí peguei, eu já estudava aquilo, organizei, né? E pô, numa época difícil, né? Porque hoje a gente tem a internet, dá pra não era que nem... Hoje, antigamente não tinha essa facilidade. Não tava que nem tá hoje, né? Da facilidade, né? E aí foi o Nutrição e Suplementação Esportiva, foi o primeiro que... Acho que o legal daquele livro foi uma sacada, que não sei se foi o Saldanha que deu, quem foi que fez, que ele separava a endurance de musculação, né? Separava, né? Para não ficar muito... Mas assim, foi. Mas é engraçado que todos os livros que eu fiz, o manual de musculação pro Shida, foi tudo assim. O Shida um dia chegou, eu lembro uma vez, o Shida sempre foi muito craque na musculação. O Marco Shida também, outro brother, tá no Unicamp, né? E fez lá com a gente. Ele chegou, pô, fui dar uma aula de musculação. O pessoal falou, pô, professor, nunca vi alguém dar uma aula que nem você nesse MEC. Aí eu falei pra ele, vamos fazer isso no livro. Legal. E aí virou um livro, entendeu? Mas na época surgiu assim. Hoje, você produzir um livro é mais uma coisa assim... Pro currículo, pra carreira, né? Mas os nossos, nos primeiros, foram sempre assim, uma coisa de necessidade. A gente falava, pô, ninguém tem isso, ninguém faz, né? Acho que foi o primeiro mesmo, mas foi muito... Cara, isso é muito legal, né? Porque na época realmente não tinha rede social, né? Acho que o livro não dá dinheiro, mas eterniza de certa forma, né? Eu lembro que todos os seus livros... Ah, sim. Eu acho assim que... Sou velho, né? Tenho 50 anos, mas... uma coisa que faz as pessoas lembrarem são isso. Porque assim, não importa, eu vejo, né? Claro, tudo tem... A gente tá falando, são públicos, né? Então, como professor da USP, eu tenho que ter produção, o Saldanha tem que ter muita produção, porque os pesquisadores vão te conhecendo e te avaliando. Em cima disso, mas por exemplo, o Saldanha, se você for, o Saldanha publica muito. Mas tem muito artigo que é do esporte, do futebol, a gente faz ansiedade, mas é muito específico. Então, para o consumidor estar na ponta, ele não vai ler, entendeu? Talvez o cara da preparação física, mas não vai ler. Embora, muitas vezes a gente... eu lembro que o Shida... Isso aí demorou uns 10 anos para publicar. A gente fez um, que publicou não faz acho que 2018, onde a gente bota os caras para fazer musculação e pela face, pelo reconhecimento facial, a gente determina a fadiga. Pela face, né? O cara via lá e a gente foi fazer... Demorou uns 10 anos para fazer isso, né? Reconhecimento facial e fadiga. Legal. Quer dizer, tipo assim, é uma coisa diferente, nova. Mas poucas pessoas, entendeu? Vão atrás. Então, se a gente quisesse, por exemplo, pegar essa metodologia e popularizar, teria que ser feito um livro. Sim. Colocar em rede social, sabe assim? Hoje principalmente rede social, isso daí seria... Porque isso aí saiu naquela revista lá, naquela PLOS One, uma revista boa. Pô, legal. Mas ninguém acha, né? Não, é bem restrito ainda, né? Bem restrito. Ninguém acha, entendeu? Então, o livro é legal. Livros, eu acho, né? Lógico, tem livros e livros, né? Esses livros que eu fiz, eu não tenho vergonha de falar. É extremamente referencial tal, mas eles foram propositalmente feitos com uma linguagem não muito acadêmica. Não. Acessível a todos. Acessível. Porque assim, se você fazer Você pega livros de fisiologia, né? Tem fisiologia humana. Tem um livro da Margarida que eu gosto pra caramba, acho muito legal. Mas ele tem uma linguagem e tem uma certa quantidade de cálculo que é acima da média de que estudantes dessa área ali, talvez. Então aí você vai no Powers, que é um livro mais, vamos dizer assim, texto e imagem, é mais fluido, sabe? Então tem níveis, né? O momento, o cara tá começando, você mete uma integral lá, o cara fala, não é da área, né? Não sei esse negócio aqui, aí ferrou. Então, esses livros eles foram feitos mesmo com uma proposta de tá pro cara da linha de frente, o cara ler, entender e... Legal. Mas sabe o que eu acho legal? Eu acho assim, ó, por exemplo, você tem noção hoje, por exemplo, você está gravando aqui do lado uma aula, né, para pós-graduação,
E os alunos que vão assistir essa aula vão estar assistindo a aula de uma pessoa que realmente é uma lenda, porque a grande maioria está fazendo pós-nutrição esportiva. Assim, não, que os lendas estão... A lenda é morta, né? Não, mas é uma lenda, isso que é legal, uma lenda viva, e eu acho que as pessoas têm que referenciar isso, né? Porque as pessoas vão muito pro midiático, né? Esquecem um pouco do catedrático, vamos dizer assim. E hoje, pô, você é um homem, pô, da USP, um cara que, pô, vem do Lancha Júnior, todo mundo vem do Lancha Júnior, não tem jeito. E para nós que somos alunos e trabalhamos, pô, acho que grupo de estudo que você deu, tudo que você traz é muito legal. Acho que uma coisa bacana que o Saldanha ele é bem chegado nos gadgets, assim, bem tecnológico, né? Então, às vezes eles fazem os negócios, como você fez isso? Ele, né? E eu acho legal também, o Lancha, o Lancha deve ser uns 5 anos mais velho que a gente, deve ser 1 ano mais velho que o Saldanha, ou 2. O Lancha, acho que 2, o Lancha deve ter uns 5 anos mais velho que a gente, ele entrou muito novo na USP também. Mas eu acho legal que você falou, o Lancha, porque tinha um cara, você vê como parece que é brincadeira, mas como na nutrição esportiva, meio que os caras estão no começo. Porque na USP, por exemplo, quem dava nutrição esportiva era o professor falecido Zucas, que era da farmácia da USP, não tinha para educação física. E esse professor, gente boníssima, né? Eu cheguei a conhecê-lo na época do professor Zucas, e ele foi o cara que colocou o Lancha Júnior lá na educação física para orientar, para começar o mestrado dele, que era com essas coisas de suplementação. Que ele era, eu não lembro se ele era, o professor Zucas se era farmacêutico, se olhar, ou nutricionista, mas era alguém da farmácia, porque a educação física não tinha corpo. Tinha nutrição também na faculdade de farmácia, onde o professor Lucas veio, mas não era nutrição voltada muito para o esporte. Hoje já tem gente lá, tem o professor Tirapega, tem muita gente que, né? Eu fiz uma matéria com o Júlio. Então, gente boníssima também, gente boa demais, gosto muito dele. Mas, como é que se diz? Você vê, como o Lancha Júnior meio que é o cara mesmo que... Pioneiro, porque, entendeu? Assim, não tinha. E aí, uma coisa que cantava muito o Saldanha e eu, assim, é que eu falo, quem vê o Lancha Júnior hoje falando em vídeo, não sabe o que tá perdendo. Cara, se você olhar o Lancha Júnior dando uma aula na lousa, você se apaixona, cara. Não é piada. O cara é bom demais. O cara faz uma lousa bonita, um desenho, sabe? Então eu lembro que quando ele começou, assim, além do assunto ser muito bacana, a gente se apaixonava pelo jeito que ele explicava. Isso, né, levou a gente a fazer iniciação científica. Então, hoje, lógico, você vê os vídeos super bacana, mas você perde um pouco do Lancha Júnior no sentido... Aquele romantismo da lousa. Né? E o jeito, assim, que ele explica, você fala, caraca, né, velho? Eu lembro uma vez que eu tava... Isso é muito louco, né, cara? Começou essa coisa de data show, bem no começo. Eu ia na lousa lá, aí um dia o cara falou assim pra mim, numa aula, acho que na FMB na pós, o cara falou assim, né, professor, isso é legal, mas tem que ser mais moderno, data show, né? Aí eu falei, caraca, né? E aí eu usava lousa, aí um dia eu fiquei tão invocado com essas coisas, começava a reclamar, que eu comprei um data show na época. Porque não tinha pra todo mundo, né? Eu comprei um, saía com um data showzinho lá. Mas assim, a imagem já vem pronta, tem suas vantagens, suas desvantagens, né? Às vezes você pode fazer uma animação, mas foram essas mudanças que foram acontecendo. Então você vê que o Lancha Júnior foi um cara praticamente que começou. Porque foi que dava aula de nutrição esportiva. O negócio é tão cabeludo, pra você ter uma ideia, que quando, na década de 90, quando na educação física quase não tinha doutor. Muitos doutores, né? Eu lembro, por exemplo, o Lancha Júnior tinha especialização. Na década de 90, quando você tinha especialização, você já era... você já estava upper level. Você era o top do top do top. Tô falando em termos de currículo, né? Aí tinha, por exemplo, o professor Negão, o Cadu, o professor Gordon de Barbante, que não são da nutrição, mas são lendas da educação física, né? Que foram nossos precursores, que tinham ido aos Estados Unidos fazer pós. Porque aqui nossos programas aqui nem era... Aí você pega, se não me engano, a Patrícia Brum, Shakur Brum, que é professora da educação física, se não me engano, ela foi a primeira doutora em fisiologia do Brasil. Caramba. Entendeu? Então você vê que não é. Isso é final da década de 90, começo dos 2000, não é uma coisa... É próximo, né? Próximo, né? E aí o Saldanha, viemos um pouco depois, mas se você for ver, o Lancha era um cara que, sei lá, 20, 30 anos atrás, 30 e pouco, não tinha essa coisa de nutrição esportiva tão... E ele começou a falar desse negócio. Enfim, aí voltando pro assunto dos livros, eu queria que você falasse os títulos que eu vou tentar sortear depois nas redes todos. E eu acho que você tem uns livros que não são acadêmicos, eu nunca li, mas são ficcionais e tal. Eu queria também que você falasse depois eu acho que você lê livros que não são da área.
Né? Qual que é o papel da leitura, assim, Bem, do ser humano? eu sempre falo que, né, tem várias visões, né? Se você pegar numa visão religiosa, cristã, por exemplo, se diz que todo mundo tem um dom, né? Meu dom certamente é de besteira, né? Pensar bobeira, esse foi o meu dom, né? Porque assim, eu tenho um problema sério, por exemplo, meu problema sério é querer aprender tudo. Esse é um problema sério que eu tenho, em função assim que, agora já está controlado, mas assim, se você falasse matemática, inglês, câmera, tudo que você me mostrasse, eu queria comprar livro e ficar lendo. Isso me atrapalhava às vezes, né? Então, assim, eu gosto muito de escrever, né? Me considero, embora isso não exista, um escritor amador. Né? Então, eu devo estar na internet, faz anos que eu não entro, mas eu lembro que eu coloquei na internet um blog que chamava Ideias Alheias, deve estar lá ainda. Eu escrevi dezenas de contos, acho que quase 100 contos, então, contos loucos, contos assim, de ficção, de terror, tem tudo que eu criei. Né? Criei conto de um ácaro, que a população não tinha mais cemitério na cidade, aí o pessoal começou a fazer um ácaro geneticamente modificado para consumir os corpos, os ácaros saíram do controle e começaram a atacar as pessoas, virou uma praga, e quantas besteiras você imaginar, eu já escrevi. Então, eu escrevia conta, aí eu participava de antologias, né, os caras colocavam de editoras diferentes, falavam, quer escrever um conto de terror? Eu participava, de ficção, participava, de um monte de coisa. Participava, fiz esses da área, né, deu nutrição, o hipertrofia e hiperplasia, tem o manual de musculação, o manual de avaliação. A gente fez com o Saldanha um de nutrição no esporte, no COI, que a gente fez. Tenho também isso. Agora tem uma nova versão de nutrição que saiu, acho que uns 3 anos atrás. Aí fiz livrinho para criança, né? João Reclamão. Livro de criança, que é tudo de nutrição. Viagem do Lavac, que é cavalo ao contrário, né? Que é um cavalo extraterrestre que chega. Uma besteira. E fiz um que chama Nutrinautas. Esse foi foda, né? Desculpa, edita aí, mas... Eu estudei 8 anos, escrevi esse livro durante 8 anos, cara. Não é piada. Tem um livro desse tamanho assim, ó. Eu tenho em casa, chama História da Nutrição. Esse Nutrinautas que é? Tinha os gregos lá, o Argonautas, os Jasãos, que vão atrás do Velocino de Ouro, né? Então o Nutrinautas é uma ideia de viagem. Aí são 2 irmãos que vivem no século 30, e aí toda a comida é automatizada, tal, e eles desconfiam que tem uma trama, que as pessoas não comem bem e estão ficando doentes. Aí eles... Né, aí recebem uma mensagem, enfim, não tem uma trama lá, eles voltam, passar desde a pré-história, vão voltando em algumas fases, no Egito, na Idade Média, e aí, para descobrir qual é a alimentação daquela época. E todos os dados de alimentação das épocas, comida, é tudo verdadeiro. Porque eu estudei os artigos, então, a coisa da maratona, né, que o cara fala que o cara correu 42, o cara correu mais de 200 quilômetros, foi e voltou. Porque quando ele chegou, os persas estavam atacando os atenienses, quando ele foi lá... Tinha um acordo, se não era a Liga do Peloponeso, se não me engano, os espartanos, apesar de eles não gostarem muito bem do regime democrático, eles eram mais, né, militares, eles tinham um acordo para proteger os espartanos e vice-versa. Só que quando chegaram os persas lá para ferrar com os atenienses, eles estavam numa festa que chamava Carneia, que era da deusa Diana, que era a deusa deles. E eles falaram, não, a gente vai, mas a gente não pode parar a festa no meio, porque senão a gente vai ser derrotado. Tinha essa superstição, né? E aí não foram, deixaram os atenienses na mão. E aí 10 mil atenienses lutaram contra mais de 40 mil persas e ganharam. Mas aí a ideia... Aí eu fui ver, como é que os caras fizeram isso? Tinha os generais, os caras fizeram sacanagem, porque eles... Na época tinha toda uma coisa de batalha assim, que os caras iam devagar, iam se enfrentando, aí o arqueiro de um lado disparava, o arqueiro de outro... E aí tinha um cara lá que chamava Miltíades, que era um ateniense, ele sacaneou, ele falou, não, vamos mudar isso aí. Eles avançaram mais rápido, atacaram, deixaram os caras desembarcar, e no final eles mataram milhares de atenienses e botaram os atenienses para correr, né? E aí depois tem o filme dos 300, né, que vem depois. Então isso aconteceu mesmo, né? Então é umas coisas engraçadas. Então assim, todas essas coisas de história, alimentação, tudo que eu pus no livro, claro, tem um robô, viagem no tempo, aí é viagem, né? Mas, assim, todos os dados de alimentação é tudo verdadeiro. Legal. Aí fiquei 8 anos fazendo. É legal. Aí, mas ninguém lê, né? O pessoal não gosta de ler. E qual que é o papel da leitura pro homem? Eu gosto muito de ler também, mas queria saber de vocês. Eu acho assim, né? A gente hoje vê o mundo conforme aquilo que a gente é capaz de aprender. Eu acho que a leitura muda. Ela muda a tua visão das coisas, né? Não porque você aprende, né? Então, a gente tá aqui, você me fala uma coisa e fala, pô, eu nunca pensei nisso, né? Vou procurar. Aí você começa a ver o que você já sabe por uma ótica diferente, entendeu? Pela leitura, na verdade, a gente brinca, né? Mas ler você estar conversando com
os mortos, né? Quer dizer, um cara que já muitas vezes, nem tudo, mas às vezes o cara já viveu não sei quantos anos, de certa forma, você está mantendo um diálogo com ele. Pelo menos você está vendo o que ele pensava. Ele não te responde mais, mas você está mantendo uma conversa, né? Então, eu acho que o legal da leitura é isso. Eu estava até falando na aula lá, né? Uma faculdade que eu quero fazer ainda, nem vou comentar com a mulher lá, mas uma faculdade que eu estou morto, né? Mas a faculdade que eu vou fazer ainda é psicologia. Eu sempre gostei de psicologia. Eu ia fazer psicologia, fiquei na dúvida de educação física, mas também escola cabeluda, né? Eu entrei no Kung Fu. Cara, ninguém acredita. Eu sempre estudei em escola pública e eu morava na Zona Oeste de São Paulo, era bem violento, né? Eu lembro isso bem... Eu trabalhava de boy no MAP, nem existe mais. Você nunca procura na internet, no Google, você vai saber o que é MAP. Eu era boy no MAP. E aí eu saí, estudava 11 da noite, e aí um dia não tinha quase ônibus, cara. Tinha aquele ônibus, a gente era pendurado, cara. Andava na Raposo Tavares 15 km pendurado, assim, um ônibus a 100 por hora, se caiu já era. Hoje em dia as pessoas falam que é impossível, né? E aí fazia essas coisas. Sei que um dia a gente saiu de noite da aula, e vieram uns moleques assim, uns 50, 60 pessoas no ponto, vieram uns 3, 4 caras, tinha isso, não tem mais, não sei se existe mais, não tem que falar com alguém da periferia, né? Eu também moro na periferia, mas não estou mais ainda atualizado nesse... Mas não frequenta mais. Não frequento, eu roubava um tênis. Era muito comum roubar tênis, cara, olha que loucura. E aí chegaram para um irmão, um amigo da minha sala, vai dar o teu tênis aí. Aí começaram a querer bater no cara, eu também não sabia lutar, nada, né? Mas, e todo mundo assim... Aí eu fui lá, não faz isso. E quando eu fui falar para os dois lá, não faz isso, veio uma mãozinha, não sei de onde veio aquela mãozinha, e me deu aquele belo soco, né? E aí me machucou, tal, enfim. Levaram o tênis, eu fiquei com a cara inchada, fui para casa com a cara inchada, todo mundo rindo, enfim. Mas naquele dia eu falei, não. Quer dizer, comecei pro lado ruim, né? Lado da vingança. Não, vou lutar, vou ficar fugido. Aí fui fazer Kung Fu. Aí eu queria ser, por alguns anos eu queria ser o Bruce Lee. Fiz Kung Fu vários anos, queria ser o Bruce Lee. Mas foi, você vê, das ideias bobas, às vezes surgem coisas boas, né? Tinha um professor lá, que eu gostava muito, e aí eu queria ser professor de Kung Fu. Aí ele falou pra mim, por que você não vai fazer educação física pra você ser um professor? O que é educação física? Eu sabia o que era. Eu gostava de psicologia, que eu sabia, mas eu estava tão empolgado com o Kung Fu, que eu fui fazer educação física. Legal. Mas o legal é que no final acabou sendo uma coisa boa que eu gostei também, porque eu não sabia o que era educação física. Né? Fui lá e quero ser professor de Kung Fu, depois parei o Kung Fu, mas continuei educação física. Então, assim, psicologia é uma coisa que eu gosto. Mas aí então leio muita coisa de psicologia. E recentemente eu estava lendo coisa do Augusto Cury lá, né, o autor, né? E ele fala muito isso, né? Que hoje tem aquela síndrome uma coisa que ele batizou de síndrome do pensamento acelerado. Muita informação, você não consegue... Né? Mas eu sempre pensei isso. Eu não acho que você precisa saber tudo. Você precisa saber as bases. Então, que nem na área de pesquisa. Né? Você tem que saber um pouquinho de lógica, de matemática, tal, porque os caras falam assim pra mim, a gente é nutricionista, tal coisa dá câncer. Todo mundo sai reproduzindo. Você tem que pensar assim, mas peraí, como é que ele sabe? Onde veio essa informação? Porque você não pode pegar, não posso pegar você, fazer, você vai comer isso aqui 30 anos, e você vai morrer de câncer. Né? São dados, né? Pessoa que fuma, tem maior incidência, são dados que vão montando. Então, eu acho que a forma que a gente tem hoje como ser humano para lidar com essa informação não é ser um Google. O Google já está aí. Mas ter conhecimentos básicos sobre áreas como um pouco de filosofia, de matemática, de linguagem, né? Porque você consegue pegar qualquer coisa nova que venha, que a gente está falando do digital, né? Uma coisa que explodiu. E é uma realidade. Aí você tem que falar, bem, tá bom, essa realidade, como é que, dentro do que eu sei, o que eu posso... Entendeu? Porque assim, se você é um indivíduo só que é técnico, mudou a técnica, acabou. Né? Eu lembro, vocês são mais novos, mas eu lembro que na minha época, você queria ter um futuro garantido, não sei qual que é hoje, mas eu vou te dar a dica da minha época do futuro garantido. Saber datilografia. Não é? Eu fiz curso no Senac, cara, eu sou mecânico formado no Senac. Sou mecânico. ASDFG, lembra? A sequência. E a prova era terrível, porque era fazer de sábado que eu trabalhava. Tinha um dia que a professora botava o tempo para passar de nível, eu tinha que digitar com tantos caracteres por minuto. Aquele negócio lá, né? Caractere, máquinas, a gente sabe que é máquina, mas assim, cadê a datilografia? Morreu. Hoje, nem digitar. Eu digito rápido que eu fiz datilografia, mas... E os caras? O cara que faz assim sobrevive tão bem quanto eu, até melhor. Né? Então, assim, se você for um cara que só... Torneiro mecânico não tem mais. Tem, acho que é verdade, pô, não era mecânico. Não era? Pô, quem
quem é mais velho, lembra, foi uma classe muito forte nos metalúrgicos, das torneiras. Quem que é? Mudou, acho que agora você tem que trabalhar, você tem que saber mexer na fresa, na plana, em tudo, no torno, é tudo automatizado. Tinha lapidação, que era coisa de vidro. Então, assim... muitas coisas foram automatizadas, né? Mudaram. Então, na verdade, tinha projetista antigamente, agora não precisa nem mais projetista, você tem um ACAD, que é um sistema que faz automaticamente. Faz tudo. Então, assim, na verdade, o que acontece? Se você é um cara que só sabe o procedimento técnico, ferrou. Mas se você sabe as bases de pensar, mudou o ambiente, você muda. Então, acho que a leitura é nesse sentido. Essa sacada é muito legal. Você falou uma coisa que a gente vem discutindo há algum tempo e, de repente, nem pensamos por esse lado. Quem é muito técnico pode estar fadado a ser substituído com inteligência artificial, uma porrada de... Agora, quem tem uma base, essa substituição já é muito mais... Porque o que é? Você pega a criatividade, o que é? É você pegar aquilo que sua experiência, aquilo que você já viu, fazer uma outra reinterpretação do negócio, né? Exato. Entendeu? Então, o cara que é técnico, ele só sabe... Mas se você fala assim, bem, sei lá, tem um celular aqui e tal, o que ele funciona, qual que é a ideia dele, o que ele representa, tal. Aí você começa a tentar extrapolar ele em relação ao ambiente, você consegue ter ideias que as pessoas não têm. Mas se você só sabe, não, ele funciona assim, só assado. Pô, daqui a pouco, a hora que isso aqui for obsoleto ou tiver um outro sistema, já era, entendeu? Então a gente não consegue competir com o computador, mas a gente tem coisas que eles não têm, né? Então é justamente saber as bases do negócio, né? Você pode ver que toda pesquisa, muita pesquisa biológica, médica e tal, quem começou, você vê lá nos livros de fisiologia, físicos e matemáticos. Só que o tal do Rio, lá do VO2, matemático, físico. Por quê? Porque o cara sabe a base do pensamento. Então, o cara era um físico, aí ele foi para uma universidade e falou assim, tem que saber performance. Aí ele falou, fodeu, né? O que ele tem que fazer? Bem, eu sei que se eu marcar aqui, velocidade, eu vou fazer... E eles criavam todos os aparelhos deles. Hoje a gente tem uma câmera, tem dois caras não, fala, como é que eu vou pegar a luz? Vou fazer isso. Eles iam criando os equipamentos, mas assim, tudo com base em quê? Raciocínio lógico, né? Eu sei que a luz funciona assim. Hoje, por exemplo, um cara que é meu parceiro lá, que a gente sempre, o Rinaldo, né, brother lá, primo, a gente faz os vídeos junto, puta de um fotógrafo, animal, fotógrafo. Mas ele fala, hoje a galera só sabe, não pensa, não entende a lei de luz, porque tanto pintura, desenho, foto é luz. Se você sabe luz, tá ferrado. Por que o cara faz umas fotos ferradas? Ele entende o comportamento da luz. Entendeu? Agora, se você pode fazer um curso de fotografia, muitas vezes o Nato é o cara mais ferrado da fotografia. Eu copiar o estilo dele e vou ser bom copiando ele. Mas se eu criar meu estilo, eu tenho que entender por que ele é bom, o que ele faz que ele é bom, e do que ele faz, o que eu posso adaptar para mim para ficar... Melhorar, né? Legal. Cara, muito legal. Professor, a gente estava falando você falou de psicologia, de educação física, nutrição, e eu acho que a nutrição é a nova medicina, assim, né? E quando eu fiz nutrição era, sei lá, nutrição clínica, de UAN, né? UAN, clínica... E esportiva. Aí eu queria falar umas áreas, ou algumas coisas que aparecem no dia a dia, eu queria que você desse a sua opinião sobre, tipo, se existe, se é balela... Cara, vai ferrar. Não, nada. Ou as perspectivas futuras dessas áreas, assim. Então, tipo, sei lá, coisas que eu acho que você eu já ouvi você falando em algum momento, bem ou mal. Tipo, neurociência, nutrição e comportamento. Neurociência nutricional e comportamento, ou neurociência nutricional e psicologia, sei lá, comportamento alimentar e tal. Eu acho assim, cada um olha para o seu filtro, né? Então, assim, o comportamento humano ele é complexo. Então, por exemplo, por exemplo, o que aconteceu? A ciência, para ela ser bem sucedida, a ciência hoje é um evento bem sucedido. Mas a ciência ela teve que abrir mão de algumas coisas. Então, por exemplo, o Aristóteles, quando fez lá os livros dele, tinha uma parte lá, tinha a metafísica, que era a física e a metafísica. Então a ciência, ela chegou um momento e falou assim, não dá para falar de Deus. Não é porque Deus existe ou deixa de existir, mas a ciência ela tem que ter métodos para medir reação, né? Estímulo, resposta, uma reação, causa e consequência. Como é que eu vou medir Deus? Ele pode ter um anjo aqui agora que eu não sei, não tenho acesso a ele. Eu não consigo. Então, o que acontece? A ciência, ela foi delimitando o que ela fala. E outra coisa que a galera não se liga é que a ciência também ela é bem sucedida porque ela fatiou o mundo. Então, eu pego o comportamento pela psicologia, pela neurociência, pela psiquiatria, cada uma vão ter, obviamente, pontos de convergência, mas vão ter estratégias um pouco diferentes. Entendeu? Então, assim,
O que eu estou dizendo é, a gente tende a ver o mundo e dizer que a salvação do mundo é sempre pelo nosso umbigo, né? Pela coisa assim. É lógico que tem neurociência do comportamento. É claro que eu estou dizendo assim, muito dos distúrbios mentais tem a ver com aspectos neuronais e tal, né? Eu acho que pode ser uma nova abordagem, entendeu? Por exemplo, eu tenho um livro bem bacana que chama Nutrição Comportamental. Eu acho que ele é bacana, entendeu? Mas assim, eu não acredito como nenhuma área de pesquisa que ela vai solucionar tudo. Entendeu? Porque a gente tem como leigo, a gente tem aquela visão assim, que nem eu falei, a ciência ela separou o que ela quer falar ou não quer falar, e ainda assim ela foi fatiando o mundo em pedaços. Então, a neurociência, ela tem uma visão X do mundo. Sim. Qual que é o erro nosso? É achar que todas as verdades da neurociência, todas as verdades do mundo estão cobertas na neurociência. Não. Tem verdade que a física vai falar, não é bem assim, por esse ângulo. Né? Tem verdades que a outra área vai falar, não é bem por aí. Entendeu? Mas assim, quando você vê, né, no mundo hoje, o cara fala, tá tendo uma crise econômica, aí o economista tem uma visão, o matemático tem outro, o filósofo tem outro, o religioso tem outro, aí vai. Entendeu? Por isso que você tem que entender. Mas o leigo que eu estou dizendo assim, a gente vive num mundo hoje que tem uma certa ditadura do especialista, né? Que nem eu venho aqui e falo, sou professor da USP. Quer ver a coisa mais besta? A coisa mais besta de todas é doutorado. Sério. Eu chego num lugar que o cara fala assim, você é doutor. Oh, caralho. Tá, e daí? O que é doutorado, gente? Doutorado você pega lá um fio de tênis, um cardaço, aí você fala, ó, desse cardaço aqui eu vou estudar a pontinha dele, mais especificamente isso aqui, ó. Aí você pega essa pontinha do cardaço, estuda por uma certa abordagem, porque tem 10, você vai escolher uma, e faz um negócio desse tamanho. E você fica muito bom. No cardaço, na pontinha, não sei o quê, não sei o quê. Você, eventualmente você vai saber um pouco mais de cardaço que a pessoa normal, tá? Mas entendeu? Especialista é isso. Então, o problema é que o cara fala assim, eu sou especialista em epidemiologia. Posso falar tudo sobre doente, mas dentro da epidemiologia tem sub-áreas. Você vê isso na pesquisa. Você tem matemática, se você for ver, ele não vai lidar com matemática de outras áreas. A nossa área mesmo. Sou da nutrição. Tem uns artigos de nutrição agora na revista e fala, quê? Eu não consigo entender aquilo. Claro, eu consigo ler, mas não é uma coisa fácil. Porque é tão especializado o negócio, sim, mesmo, né? A gente como professor, eu fui professor dele, a gente sacaneia ele, porque a gente exige que ele saiba fisiologia, biomecânica, epidemiologia. Agora pergunta se eu sei o que eu perguntei o que o curso pede para ele, assim como o professor da área. Então lá, o Alex Florindo, que é nosso colega lá, ele é da epidemiologia, né? Pergunta se eu sei epidemiologia. Eu sei o que é, alguma coisa. Mas me bota numa prova ferrada do Alex Florindo, eu danço bonito. Entendeu? Então é porque as pessoas têm essa noção, né? Chega um especialista, o cara fala, doutor, não, você é um negócio assim, não sei o quê. Então, se fosse para ser mesmo, você tem que falar assim, eu vou falar sobre aquilo que eu estudo. Lógico, opinião todo mundo pode dar, não tem problema nenhum, todo mundo pode dar opinião, né? Sim. E aí você vai ver que tem muitos caras aí que não tem nenhuma titulação, são inteligentes, são capazes de analisar a realidade, o ambiente e dão opiniões bastante assertivas. Mas, isso vai essa pergunta do Renato, assim, vamos fazer um comparativo, um assunto bobo, vou pegar aleatório. Vamos falar sobre o leite, um exemplo. Então, sempre se tomou leite, em cima da nutrição, né? Sempre se tomou leite, nunca ninguém falava nada sobre o leite, de repente, em algum momento, alguém achou alguma coisa referente ao leite. E aí se cria uma derivação em cima disso. O que você observa do tempo que você começou, quando você começou, até os dias essas coisas, né, de leite inflamar, leite, né? Leite é um exemplo. Isso não existe, por exemplo. Eu nunca via, eu não tinha visto isso. Aí de repente você vê, que é muito louco, né? Legal. Mas a nutrição evoluiu, né? Evoluiu nesse sentido. Evoluiu. Nutrigenômica não tinha, né? Era a próxima área que eu ia falar. Nutrigenômica não tinha. Entendeu? Não tinha muita coisa. Porque, na verdade, gente, o que acontece, assim, ciência, ela evolui de duas formas. Ou um novo conhecimento, ou uma reinterpretação do conhecimento já tido, porque as técnicas e métodos mudam. Então, por exemplo, a partir do momento que começou a ter a questão do DNA, você começou a ter nutrigenômica. Não tinha antes, entendeu? Mas como é que você vai fazer genômica se você não tem a técnica do genoma humano? E o que você acha dessas áreas? Nutrição e imunidade, nutrição e intestino, você falou de genoma, nutrição e genética. Não, legal, acho fantástico, mas assim, por exemplo, de genômica.
O que eu acho talvez não seja certo, você falar, não, porque o nutriente está disparando tal G e você vai... Sim, acontece, mas tô falando, não dá para explicar que o nutriente... Por exemplo, alimento funcional, ele é importante, mas a gente aprende que ele tem que ter toda uma alimentação saudável, né? Eu vou lá e tomo um negócio com polifenóis e tal, e como só porcaria, não vai funcionar. Entendeu? Então, assim, tem a nutrigenômica, mas a genética está dentro do contexto da fisiologia. Entendeu? Então, assim, o problema às vezes é a forma que a pessoa divulga. Ela pega um assunto e, por exemplo, estou dizendo assim, que nem eu falei do HM-beta. A gente mostrou no modelo de tumor animal que ele tem um efeito legal. Mas aí querer falar assim, ó, você tem que tomar muito cuidado quando você divulga uma informação dessa. Eu chego numa rede social e falar HM-beta e câncer, cura, não, então, vai vir paciente, vai falar, porra, meu... Muito provavelmente alguém que vai assistir esse vídeo pode até de repente achar, nossa, vocês descobriram a cura pro câncer. Exatamente, entendeu? Pode chegar nesse... Porque o que aconteceu? Vai ser o título do vídeo. Bacurau cura o câncer, né? Fudeu, né? Mas por quê? Porque, na verdade, é que eu falei, a ciência, ela delimitou um assunto e usando tal técnica. Tanto que a gente fala o quê? Coisa mais comum que as pessoas não percebem isso. Isso aqui tem validade ecológica? Quer dizer, você fez um estudo lá sobre supino e mostrou certa coisa. Só que eu fiz o supino com uma certa metodologia, X e tal. Será que eu levar na academia vai ser o mesmo efeito? Pode ser que não, porque as condições com as quais eu fiz foram muito limitadas, entendeu? Então, assim, é muito legal essas áreas, são interessantes, mas assim, eu acho que, é o que você falou, elas vão mudar o mundo? Não. Elas vão fazer a gente entender melhor o mundo e corrigir algumas coisas. Por exemplo, assim, gente, o mundo inteiro toma leite, velho. Aí, de repente, falar que inflama... Só se for uma coisa assim, que a gente, pelo amor de Deus, deixa eu passar, e tá todo mundo morrendo aí sem saber, o câncer, a depressão era tudo leite, que tava um vilão. Não acredito que seja. Eu acho legal, porque assim, a gente vê hoje a ciência discutida, até agora por conta do Covid, né? Até minha mãe estava com artigo científico discutindo comigo algumas coisas. Eu falei, nossa, minha mãe, dona de casa, hoje estava, nossa, nunca imaginei. Então a ciência ela está mais latente e acessível para todos, até por conta da internet, óbvio. Mas você acha que essa evolução, né, essas áreas que estão surgindo, elas têm um futuro, elas têm uma perspectiva? Primeira coisa, é que eu falo assim, ciência é muito bom, mas ciência é feita por pessoas. Então a primeira coisa é você saber que aquele cara que está ali não é um anjo de luz, ou tem seus próprios interesses. Né? Então, todo mundo que estuda filosofia da ciência sabe que a ciência não quer dizer necessariamente verdade. Quer dizer que é a verdade mais aceita por um determinado grupo. Então, por exemplo, na Covid hoje, tem muitas informações. Então, se você colocar no PubMed hoje, só na área de exercício, nutrição e Covid, vai trazer uma porrada. Quantos desses aparecem na televisão? Entendeu? No sentido assim que alguns são mais lembrados, alguns não são, mas tem o interesse de quem está divulgando. Tá? Então, assim, o que eu acho hoje uma coisa mais importante para qualquer sociedade, assim, ser boa, é todo mundo saber um pouco de base de pesquisa de ciência. Legal. Tempo, saber assim, tá bom, como é que é feito um estudo, sabe? Porque senão o que acontece? Eu falo um negócio na internet, o leite inflama, e publico um artigo e todo mundo... O que a pessoa pensa? Meu, o cara é professor da USP. Se ele tá falando... O cara tá falando, só que eu tô falando assim, toma o leite e pula desse prédio, entendeu? Então a gente tem que ter uma certa defesa, que é o quê? Qual que é a nossa defesa? Você não precisa ser eu. No sentido assim, eu sou pago para estudar isso. Então é a minha obrigação saber mais do que eu sou pago do que você. Mas você não pode ser um cara totalmente que confia assim, não, Frank, eu confio em minha vida. Não, você tem que ser um cara que tem que... Né? Até porque, crítica, né? até porque o que está acontecendo hoje, se for de pandemia, muitas vezes são situações que literalmente envolvem vida e morte. Então você tem que ser que nem sua mãe, você está interessado em estudar. Então, o que ela está procurando na verdade? Nós, seres humanos, nós temos essa necessidade de, através do conhecimento, fazer mais conforto para a nossa vida. Né? Então vem uma pandemia, e muitas informações, e o fato é que nenhum cientista do mundo, nenhum grupo de cientistas do mundo tem todas as respostas. A doença vai evoluindo, as coisas vão acontecendo e todo mundo vai aprendendo. Então, o que o ser humano faz? Fala, tô perdido, né? A incerteza. Então, como é que é um mecanismo de se lidar com a incerteza? É obter conhecimento para tentar obter um pouco de controle. Então, é o que eu falei. A gente está numa época hoje que as pessoas não entendem o que é ciência. Eu falei, a ciência, ela fez um recorte do mundo,
escolheu o que ela vai falar. Dentro do que ela vai falar, ela dividiu isso em sub-áreas. E aí a gente tem a impressão que falou ciência só porque a ciência está envolvida ali, economia, política, tudo. Não é. É uma área. Entendeu? Então, assim, acho que muito importante, não tem nessa escola, acredito, não saber, porque meu filho tá no 5º ano agora, um deles, e ele tá tendo aula de ciência, legal, tá aprendendo estados da água, física, tudo isso é importante, lógico. Mas podia ter metodologia científica na escola, né? Porque você vai pra faculdade, você vê Matou, tinha que ter. Porque, sabe o que acontece? Nós vivemos num mundo cada vez mais tecnológico, mais científico. Se a gente não entender isso, tudo bem, se você não tem problema nenhum em entender que isso aqui ele está dizendo para você como você se sente, que você deve fazer, que você deve comer, e acha isso legal? Perfeito. Mas o que ele está usando de informação para dizer isso? Alguém programou isso aqui, entendeu? Então eu acho que é uma coisa importante, porque as pessoas leigas, elas leem lá e falam, nossa, o cara falou, saiu no jornal. Tudo bem, mas assim, não tô condenando ninguém, mas assim, são os seres humanos. Os seres humanos têm interesse, né? Então você vê, é só ir nas grandes revistas aí, muitas vezes os caras publicam artigos ferrados, né? O cara coreano lá que falou que tinha clonado o ser humano, e era tudo falso. Então existem fraudes, existem interesses. Porque na ciência, no altíssimo nível, tem lá, publica e ofereça. O cara inventa dado, o cara cria, o cara... Somos seres humanos, entendeu? Em todas as áreas, né? E de vez em quando você fala, nossa, velho, aquilo lá não é... Então, eu acho que tem que ter metodologia, por quê? Questão básica, né? Nem você tem que, né? Tudo bem lá, o Descartes falou, né? De duvidar de tudo. Você precisa duvidar. Não dá para duvidar. Eu não posso, a cada novo assunto, que nem agora, tem 5G, eu estava vendo uma palestra de 5G. O cara era físico, o cara falou uns negócios de banda, de não sei o que. Puta, para entender tudo que o cara falou, tem que estudar física uns anos aí para... Mas, assim, tendo um pouco de informação, você já consegue... Ter uma base. Não vai viajar tanto. Que é aquilo que você falou, ter uma base sempre para poder... Então, o que eu vejo... Discernimento, né? É o que você falou. Já que o negócio se popularizou, por causa, inclusive, de pandemia e tal, aí você vê isso, né? Porque eu vejo lá, às vezes, pessoas que eu conheço. Saiu isso no jornal. Daqui a pouco saiu uma coisa que ou desmentia, ou era contraditória, ou é adicional. E as pessoas vão ficando parecendo um João Bobo, sabe? E a mesma coisa nutrigenômica, né? Porque a gente tem, por exemplo, essas coisas. Não importa se é nutricionista, se é médico, se é professor de educação física, aí vem um cara lá, médico, né? O leite faz isso, o leite faz aquilo. O médico falou. Mas se você for ver entre os médicos, tem descrito, como todas as áreas. Tem. Nenhum médico é Deus, nenhum professor de educação física é Deus, nenhum sabe tudo, tá, né? Cada um tem a sua experiência, tem o campo. E outra coisa, uma coisa é o médico, o pesquisador que está lá, uma coisa é o médico que está na linha de frente. Cada um vai ter informações diferentes. Concordo. Entendeu? Mas a gente fica nessa coisa de, né? O doutor falou, mas e se 2 doutores... Aí começa a briga, né? 2 doutores falam coisas diferentes, e agora? Não, tem que ficar esperto com isso. Você tem que saber. Porque tudo bem, pode ter informação que é relevante, não vai mudar nada da tua vida. Algumas informações são importantes, né? Legal. Show de bola. Quase 1 hora aqui já. Deu 1 hora, Caio? Quase 1 hora. O pessoal já dormiu lá, né? Era para ser 15 minutos, papo bom. Quer fazer mais uma pergunta? Eu, na realidade, eu queria agradecer ao professor por ter cedido esse tempo, depois de gravar 4 horas aí de aula, né? Não é fácil. E prazer estar contigo sempre, professor. Tanto via Zoom, como pessoalmente. Legal. Eu que agradeço, gente. Eu falo, não quer me convidar para falar, não me chama, né? É verdade. Eu também queria te agradecer, estou muito feliz. Obrigado. Estou lembrando de vários momentos lá na faculdade. Legal. E é mó legal a gente olhar para trás e ver o que aconteceu, né? Eu queria que você fechasse falando, você falou muito de filosofia, eu gosto também. Tem alguma frase que você gosta aí, algum pensamento filosófico, para fechar ou não? Que você lembra? Que eu lembro? Legal, boa. Para fechar. Você tem bastante lá no Instagram. Você já falou uns 2 aí que eu gostei. É que eu sou do momento, né? Do momento, o da vida, sei lá. Tem algum? Sei lá. Não, da psicologia eu gosto. Nem é uma frase, né? Mas uma coisa que eu tenho que prestar muita atenção você vê, essa é uma frase de psicologia, mas se você for ver, está na Bíblia, né? Mas acho que não sei se foi o Salmo, você fala assim, olha os seus pensamentos porque ele determina as suas ações, né? Uma coisa que eu tenho visto muito na psicologia é isso, no mundo moderno hoje. O que a gente pensa é as nossas ações, né? Que é a nutrição comportamental, né? Então, é uma coisa que eu tenho que prestar atenção. Não é uma filosofia, deve ter alguma filosofia. Até tem um cara, não sei se era o Fritz, ele tem um livro que saiu, acho que da Folha,
que é de filosofia, e aí eu comprei e achei uma coisa muito legal, que o cara falava assim, tem uma filosofia para cada um. Então, existe um monte de filósofos, você vai encontrar aquele que você gosta. Isso é verdade. Então, Boa. tem essa. Show de bola, professor. Ô, querida, obrigado aí. Obrigado, viu? Ô, obrigado. Sempre, Sempre aí, obrigado. Valeu, rapaziada. Falou.